Pare de dizer what. E não porque a palavra what esteja errado gramaticalmente, mas porque ao parar de dizer what, você torna seu vocabulário mais rico, mais robusto e você fica muito mais educado em inglês. E a gente aqui sempre quer ser muito educado quando a gente conversa com os estrangeiros, não é mesmo? Então, eu vou te dar algumas alternativas para você ficar muito mais educado com um inglês muito mais rico e tirar o what do seu vocabulário. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu quero te contar como e por que você vai parar de usar what no seu dia a dia, a palavrinha what. E não tô falando pra você parar de usar what na hora de fazer perguntas que a gente usa o tempo inteiro, por exemplo, what's your name, what are you doing, esse tipo de coisa. Não, é tranquilo. What significa o que ou então qual e você pode continuar usando normalmente. Eu tô falando de parar de usar o what quando o assunto é você não entender alguma coisa que a outra pessoa falou e você naturalmente fala what? Tipo assim, o que foi? Oi? Desculpa, não te entendi. Pode repetir, por favor? Então, essa que é a lógica do what. O brasileiro, ele tem muita mania, é muito comum para o brasileiro falar what quando ele não entende alguma coisa em inglês. Porque a gente puxa do português naturalmente, não tem nada de errado com isso. A gente puxa do quê? É natural pra gente falar quê? Oi? E no inglês acaba virando what. Só que para os estrangeiros, muitas vezes, você falar what quando uma pessoa comenta alguma coisa que você não entendeu, independente principalmente da sua entonação que você for usar para esse what, cara, fica muito grosso, fica uma coisa mal educada, não é muito bem visto. E a gente não quer que esses probleminhas culturais atrapalhem a gente na hora de comunicar, não é mesmo? Então, vamos pegar aqui algumas alternativas que são muito mais usadas por nativos na hora de falar que você não entendeu alguma coisa, na hora de falar para uma outra pessoa repetir o que ela falou naquele momento, ok? Então, algumas alternativas para você. A primeira alternativa, que é a mais usada, você vê nativos falando isso o tempo inteiro, é ao invés de dizer what, quando você não entende, é você dizer sorry. Então, alguém falou lá, e você vira e fala sorry? Não entendi nada. Isso aí era a imitação do paquistanês atendendo você no Starbucks. Vocês entenderam? Então, tipo assim, falou alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa muito rápida, alguma coisa que você quer que repita, em vez de você falar what, porque o natural vai ser esse, what, você vai falar assim, sorry, o cara já vai entender que você não entendeu e ele vai repetir. Então o sorry, ele ajuda muito. E sorry também significa desculpa. Então é tipo, desculpa, não te entendi. Agora para essa palavra desculpa, o principal vai ser sorry. Existem outras formas de dizer desculpa também em inglês. Fiz até um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui em cima, ou o link na descrição, alguma coisa. Acho que o card aqui em cima, né? Vou deixar aqui para você ver como você também pode expandir seu vocabulário e pedir desculpas de outras formas em inglês. Mas, na hora de dizer que você não entendeu para a pessoa repetir, ao invés de what, você vai dizer sorry. Uma outra alternativa tão igualmente usada, a sorry, só que é um pouquinho mais formal, só que é muito comum a gente ouvir isso, principalmente na rua ali, isso rola bastante, que é excuse me. Excuse me. A palavra excuse me a gente aprende no inglês como se fosse com licença, né? Tipo, com licença, deixa eu passar, excuse me, a gente aprende muito isso. Mas excuse me pode ser uma expressão que não tem tanto significado no sentido de eu quero chamar a atenção de outra pessoa. Então, imagina, você quer perguntar as horas para alguém e aí o pessoal passando na rua, aí você vira e fala excuse me sir, com licença senhor, what time is it? Então, que horas são? Você falou excuse me para chamar a atenção da pessoa. Excuse me, you dropped your wallet. Licença, opa, ei, você deixou cair sua carteira. Esse tipo de coisa. Então, excuse me serve para esse tipo de coisa. E quando você não entende o que alguém fala, você pode dizer excuse me. Ou seja, opa, desculpa, não entendi. Pode repetir, por favor? O excuse me funciona muito bem. Agora, num contexto ainda mais formal, é muito comum com pessoas que você não conhece, em ambiente de trabalho, ambiente mais acadêmico, que eles puxam uma palavra que significa também desculpa, como se fosse sorry em inglês, só que é uma palavra que vem lá do francês, então por isso muita gente acha esquisito essa palavra existir no inglês, que é a palavra pardon, que significa como se fosse perdão, né? Então alguém falou alguma coisa com você, você não entendeu, você fala perdão, só que não é só dizer pardon não, você tem duas opções usando a palavra pardon, tá? A primeira mais simples é pardon me,
pardon me, ou seja, me desculpa, não te entendi, pardon me, é muito comum. E uma que é ainda mais formal, mais rebuscada, só que a gente acaba escutando bastante isso, até na rua, de vez em quando no metrô, alguma coisa assim, você escuta o pessoal falando I beg your pardon, I beg your pardon, ou seja, beg significa implorar em inglês, então assim, eu imploro, eu suplico pelo seu perdão. Parece meio pesado, né? Mas é uma expressão, é um vício de linguagem, digamos assim, é uma força de expressão. A força de expressão deles lá não significa literal, eu suplico, eu imploro pelo seu perdão, mas com certeza a origem dela tem alguma coisa a ver com isso, mas hoje é só uma expressão normal mesmo, tipo, opa, desculpa, não te entendi, I beg your pardon. E é muito comum lá eles não falarem o I, eles falam só beg pardon, falam muito rápido, beg pardon, beg pardon. Se eu ouvir isso em algum lugar, significa I beg your pardon, que a pessoa não entendeu o que você falou. Ah, Lucas, mas eu quero continuar usando o what. É uma coisa natural para mim é muito difícil trocar o what por sorry, é muito difícil trocar por pardon. Pardon é esquisito. Tem outra alternativa para mim? Claro, vamos adaptar a sua realidade e você pode continuar usando o what. Só que, não só o what sozinho. Vou te dar duas alternativas com o what, tá? Só que, cuidado primeiro com a entonação e segundo, use isso só com pessoas que você tem mais um pouquinho de intimidade, não com pessoas totalmente estranhas, porque pode sim soar mal. Então, pessoas que você já conhece há mais tempo, esse tipo de coisa, se você quiser usar o what, também não tem problema. Mas, em vez de falar só what, use essas duas expressões. A primeira é you what, só coloca um you na frente e fala you what? You what? Pensa que uma pessoa tá contando o caso. Ah, porque aí eu fiz tal coisa, você não entendeu. Você fala you what? You what? You what? Ou seja, você fez o quê? Não entendi o que você fez. E aí, com essa entonação mais boazinha de you what, é super tranquilo. É só você não falar you what? Isso aí parece que você tá começando uma briga com alguém no bar, vai sair garrafada pra todo lado. Então, you what? Não, é you what? Bem tranquilo. E olha, o what, esse T, ele não é pronunciado. Ele quase é pronunciado e a pessoa, tipo, fecha a boca antes de pronunciar ele. Então é what? What? You what? You what? E a outra expressão, além de you what, seria what was that? What was that? What was that? Também é bem informal, tá? Você tem que fazer isso com pessoas que você conhece, mas você fala isso com pessoas já com um certo nível de intimidade, mas é muito comum o pessoal falar what was that? What was that? What was that? Olha só que interessante. Eles não falam o T, e o that, muitas vezes, o TH nem é falado. Ele fala, what was that? What was that? What was that? What was that? A gente quase não fala. Então, por isso que quando é muito rápido, a gente fala, caramba, não dá para entender nativo. Eu entendo meu professor, mas eu não entendo americano. Por que será? Porque o pessoal sai cortando palavras, sai cortando som, eles emendam tudo. Cara, aí realmente fica mais difícil. Por isso que é importante praticar com o inglês realmente da vida real, ver nativos falando, acompanhar canais em inglês, podcasts, esse tipo de coisa, filme em inglês, música e por aí vai. Só que existem outras alternativas que estão em contextos ainda mais formais, principalmente em ligações telefônicas, que a gente acaba não falando tanto sorry, excuse me, porque, cara, tá no meio de uma conversa mais longa ali, esse tipo de interrompimento, esse tipo de forma que você interrompe as pessoas, às vezes é muito curtinho e a pessoa não pega, você tá no telefone, você precisa de dar uma pausa maior. Então, existem três alternativas para você falar que são mais formais, que você consegue chamar a atenção e, claro, cumprir o papel que é fazer a pessoa repetir porque você não entendeu nada. E antes da gente entrar nessas três, eu quero te convidar, se você caiu de paraquedas nesse canal, a se inscrever aqui, fazer parte da nossa família no YouTube. Já temos muitas pessoas aqui na família acompanhando sempre nossos conteúdos de inglês, aprendendo inglês junto comigo assim todas as semanas, todos os dias. Então se inscreve, ativa o sininho das notificações, tá tudo aqui embaixo. Dá um like no vídeo que eu sei que você tá curtindo pra caramba também. E, claro, vou deixar aqui o convite para você, toda quarta-feira, 7 horas da noite, aula completa, tem live aqui no canal, a quarta do inglês, aula completa de inglês, para você receber os avisos e tudo mais. Tem um link aqui para você se inscrever gratuitamente, se inscreve aqui e te vejo na próxima quarta também. Mas agora vamos voltar para as outras três alternativas que você tem na hora de falar what, só que num contexto mais formal e, claro, muito mais educado. A primeira alternativa é a expressão I missed that. I missed that. Olha, missed no passado, não é missed que a gente fala, é missed.
Missed. I missed that. I missed that. Ou seja, cara, eu perdi isso. Tipo, passou batido, eu perdi. É tipo miss the bus. Miss the bus é você perdeu o ônibus passou, você chegou atrasado. I missed that, quer dizer que na frase a palavra passou e você chegou atrasado, não entendendo nada que ela significava. Então, I missed that. E você pode incluir o sorry também, por exemplo. Oh, sorry, I missed that. Sorry, I missed that. Então a pessoa pode repetir pra você, você fala que você perdeu o que ela falou. Outra opção é a expressão I didn't catch that. I didn't catch that. Catch significa você segurar alguma coisa, você agarrar alguma coisa. Então, se você joga uma bola e a outra pessoa segura, agarra aquilo ali, ela está catching, aquilo é to catch. E você pode pegar também o significado de uma frase, de uma palavra no ar assim também. É uma coisa mais abstrata, mas funciona. Esse catch de entendimento. Então você fala assim, oh, I didn't catch that. Oh, sorry, I didn't catch that. Eu não peguei isso, eu não entendi o que significa. E a pessoa repete pra você. E para terminar, nós temos o clássico, né? Que é o você poderia repetir, por favor? Que é o could you repeat that, please? Could you repeat that, please? A gente usa o could para ser mais formal. Pode usar o can também. Can you repeat that, please? O could só é mais formal. A gente está falando aqui desse telefonema de trabalho, esse tipo de coisa. Fica mais arrumadinho. Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Could you repeat that, please? Então, espero que você tenha aprendido aí formas de trocar o seu what quando você não entende as coisas. And I see you later.